Salve, galera! Prazer enorme estar aqui novamente. Sou o professor Léo Pascoal, professor de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar aí transporte no Brasil, galera. Então a gente vai ver os tipos de modais, vamos falar um pouquinho de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e também o aeroviário. E vamos trabalhar também um pouquinho dos transportes em áreas urbanas, né? Desenvolver a ideia de como esse transporte, essa política de transportes, passa por uma política de desenvolvimento econômico e principalmente desenvolvimento social, galera. A gente não dissocia qualidade de vida a sistema de transportes. Tudo bem? O que foi, cara? Não, galera, não tem noção. Vocês estão vendo o vídeo aqui, tá tudo sério e tal, mas vocês não sabem que da cintura pra baixo, esse cara tá usando um short de bolinha. Eu tô de ceroulas, ele pediu pra eu ficar de ceroulas. Praticamente de ceroulas aqui no estúdio. Que merda é essa? O cara tá de ceroulas aqui, eu tô me segurando pra não morrer de rir. Dá pra trabalhar desse jeito? Tá trabalhando de ceroulas. Diz pra mim. Coisa nem no Google, pessoal. Nem nessas empresas que são mais soltinhas, tipo o Google, o cara deve se vestir. Cara, sério, não. Ele quer me desmoralizar. Ele vai ficar de bermuda rosa aqui. Deixa que o que tenta guardado, Chico. O que tenta guardado. Continua aí, Louca. Vamos lá, galera. Seguinte. Primeiramente, vamos desenvolver aqui um conceito importante, que é o conceito de intermodalidade. Eu posso afirmar que há um meio de transporte ideal para países, né? Há um meio de transporte ideal para qualquer área? Não, não há. O que há de ideal com o meio de transporte para uma determinada localidade, a gente diz, inclusive, que a gente não pode definir um determinado meio para um país inteiro, né? Existem particularidades locais. Então, o que eu posso afirmar como algo positivo para qualquer área, independente de onde a gente esteja analisando, é que a intermodalidade é a melhor opção. E quando eu falo intermodalidade, galera, eu tô falando de mais de um modal. Você aproveita o que é positivo dos modais e você descarta os pontos negativos de cada modal. Exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, falamos aqui do Rio, aqui no Rio de Janeiro nós temos o sistema de integração. No sistema de integração, você tem a articulação entre modais diferentes. Por exemplo, você tem o cara que vem de Niterói é aqui que faz parte da nossa região metropolitana. O cara pega as barcas na Praça Araribóia. Chegando à Praça 15 no Rio de Janeiro, ele tem acesso a outro modal, por exemplo, ao ônibus. Então você consegue articular modais distintos e você consegue aproveitar o que é ponto positivo de cada um, né? O transporte aquaviário para ele, o transporte das barcas, acaba, por exemplo, possibilitando a ele chegar mais rápido no centro do Rio, né? Evita o trânsito, o grande trânsito que ele encontraria na ponte Rio-Niterói, por exemplo, e acaba proporcionando a ele uma melhor qualidade de vida, um melhor acesso à área central do Rio. Então é isso que a gente defende como algo positivo, né? Trabalhar a intermodalidade, utilizar mais de um modal como forma de se deslocar, né? Não existe um modal apenas como um meio de transporte ideal para uma determinada localidade, e sim vários modais, a junção de mais de um modal colaborando para esse deslocamento. Tudo bem? E aí, galera, partindo dessa ideia, a gente vai desenvolver o que é ponto positivo e o que é ponto negativo dentre as opções de modal que nós temos, tá? E vamos começar pelo rodoviário. Não é à toa que a gente escolheu o rodoviário para trabalhar. Por quê? Porque é a opção aqui que nós mais utilizamos no Brasil, né? É a nossa malha convergente, a que faz a integração do território brasileiro, e a gente vai ver que não é uma opção muito adequada trabalhando em termos de Brasil, em termos do tamanho desse território. Tudo bem, galera? Apresento a você então os pontos positivos e os pontos negativos desse modal rodoviário. Primeiro, galera, o que a gente tem de bom desse modal? Esse modal ele tem um baixo custo de implementação e, mais do que isso, além de baixo custo, um rápido processo de implementação. Então, o modal rodoviário é aquele que me dá a melhor resposta em termos de rapidez, em termos de custo, né? Para implementar esse meio, né, para você criar a sua rodovia, a sua estrada, isso leva um curto espaço de tempo, isso leva um investimento, né, mais baixo. Porém, fazendo já analogamente a relação com o ponto negativo, embora eu tenha um baixo custo de implementação, a manutenção é muito cara. Eu dependo, por exemplo, do custo do petróleo, né, para a produção do asfalto, para a operação desse carro, né, desse caminhão. Eu preciso do petróleo como combustível para esse meio de transporte. Então, se por um acaso eu tenho
esse baixo custo de implementação, para manter esse transporte eu vou gastar bastante, tá? Além disso, o próprio operacional dele, né, galera? Sinalização, agentes de trânsito, tudo isso encarece esse modal e vai fazer com que a manutenção dele seja mais alta. E aí, galera, quando a gente analisa modal rodoviário, a gente tem que entender que ele vai ser ideal para distâncias de até 200 quilômetros. Ele pode ser perfeito como transporte complementar, né? Trabalhar com modal para longa distância e o modal rodoviário para curta distância. Até porque, galera, ele apresenta o quê? Alta flexibilidade, né? A gente diz que o modal rodoviário, ele te dá a opção porta a porta. Eu saio aqui do estúdio da Fábrica D, eu vou pegar meu modal particular, minha motinha, e vou levar minha motinha até a minha garagem, galera. Ou seja, eu saí do estúdio Fábrica D e vou parar na minha casa. Isso o ferroviário não vai me dar, o hidroviário, o aquaviário não vai me dar, muito menos o aeroviário. Concorda? Então esse transporte, ele acaba funcionando como algo ideal, como complementação de um meio para longas distâncias. Tudo bem? Me oferece grande flexibilidade. Mas ele não pode ser transporte de carga, né, galera? A capacidade de carga dele é muito baixa. E aí quando a gente pensa em Brasil, e a gente vê que grande parte, né, da circulação de mercadorias aqui no território brasileiro é feita por caminhões, a gente entende um pouco do porquê que a gente vai pagar tão caro nesse produto. Porque é tudo embutido no preço, galera. É embutido combustível, é embutido a quantidade de carga que se perde. Você imagina, cara, grãos transportados do centro-oeste brasileiro, do sul do país em direção ao sudeste. A quantidade de grãos que a gente tem perdidos aí ao longo das nossas estradas e rodovias em manutenção, né, não realizada pelo governo, né, uma manutenção muito pouco... como é que eu posso dizer, muito pouco realizada pelo governo, essa manutenção mal feita. Então a gente paga por esse custo dessa mercadoria, né, e paga mais caro por isso. Tudo bem? Você fala, pô, Léo, se é a pior opção, se a gente tem conhecimento de que essa poderia ser, acabou sendo a pior opção possível de meio de transporte pra gente, por que a gente utiliza? E aí a gente precisa voltar lá, né, no governo JK, 1956 a 1961, né? Um governo que ficou conhecido pelo chamado plano de metas, pelo chamado plano de 50 anos em 5, desenvolver 50 anos, né, de atraso na visão do governo JK em 5 anos de governo, galera. Opa, eu preciso desenvolver de forma o quê? Acelerada, rápida, né? Uma política que a gente pode considerar uma política imediatista. E aí o que a gente viu? Que o que me dá a melhor resposta é o rodoviário, né, cara? Eu consigo começar e terminar uma rodovia ou rodovias ao longo do meu governo. Esse meio de transporte ele vai me dar uma resposta muito rápida. Além de ser barato para implementar. E aí eu não estou preocupado com o custo da manutenção para os governos posteriores. Não estou preocupado com isso. Mas eu preciso desenvolver esse país aceleradamente. Eu preciso buscar esse desenvolvimento, eu preciso interligar esse território, integrar o interior do Brasil à ocupação histórica litorânea, não é verdade? Porque a gente foi ocupar efetivamente o interior do Brasil nos anos 60, né? Nos anos 60 do século XX para cá. Construção de Brasília, o interesse em interiorizar esse território brasileiro. Então o que vai me dar uma melhor resposta para aquele governo é o transporte rodoviário. E mais do que isso, né, galera? Há também um interesse econômico por trás da opção do modal rodoviário, né, para esse país continente como é o Brasil, que é a atração de automobilísticas. A gente não pode dissociar a política do JK de internacionalização da economia brasileira, né, atração de multinacionais, principalmente do ramo automobilístico, a escolha do modal rodoviário. Como é que eu posso? Diz pra mim, Alexandre, você que tá aí atrás dessa câmera, com essa cara aí meio taciturno, meio sorumbático, né, nessa manhã de domingo, como é que eu posso incentivar a vinda de uma empresa do ramo automobilístico se eu não dou mercado para ele? Como é que eu posso pedir para que essa indústria se estabeleça, oferecer as condições necessárias para que essa indústria se estabeleça no território se eu estou investindo no modal ferroviário ou no modal hidroviário? Não dá, né, galera? Dá, Alexandre? Não dá. Não dá, né? Não dá. Então, a partir do momento que eu crio o mercado... A partir do momento que eu crio o mercado para essa galera, né? Para essas empresas abrindo rodovias e estradas, eu consigo
também atraí-las. Tudo bem ou não, galera? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho do modal ferroviário e do modal hidroviário agora na parte 2, beleza? Vamos lá, vamos comigo.